sou o professor Júlio de Matemática. Eu tenho a pele clara, cabelos louros, tô com topete, óculos com aba branca e do lado aqui está a professora Vanessa. Olá, eu sou a professora Vanessa de Matemática. Eu tenho a pele morena clara, eu estou com uma blusa vermelha, um colar, estou usando óculos, tenho um relógio nos meus pulsos, estou usando uns brincos, meus cabelos são castanhos, na altura mais ou menos dos ombros, e hoje vamos a mais uma aula. Olá galera, vamos para mais uma aula do oitavo ano. Nesta aula vamos ver o vídeo 5 do segundo bimestre e vamos aprender nessa aula retas paralelas cortadas com uma transversal. Aí o nome é complicado, né gente? Mas não é difícil. Primeiro, vamos entender o que são retas paralelas. Bom, eu tenho retas paralelas, elas são simbolizadas com barra, barra. Eu tenho aqui a reta R e a reta S, e entre elas eu tenho um barra, barra separado entre elas. Quando isso acontecer, eu tenho que as duas retas são paralelas. Ah, mas professor, não está aparecendo duas retas aí. Está aparecendo o R e o S, uma reta só. Quando isso acontecer, a gente tem que elas são coincidentes, porque uma está em cima da outra. Só que conforme eu vou manipulando a distância entre elas, repara que a distância de uma reta e a outra permanece a mesma. Quando isso acontecer, eu tenho retas paralelas. Isso vale também se eu mexer com a inclinação dela. Eu inclinei as retas e se eu prolongar a reta verde e prolongar a reta vermelha, elas não se encontram, elas não se cortam. Quando isso acontecer, eu tenho que uma reta é paralela à outra, representada por essa barra, barra. Então toda atividade que aparecer essa barra, barra, quer dizer que uma reta é paralela à outra. Quer dizer que se eu prolongar as duas retas, elas não se encontram. Só que quando acontecer o contrário, e quando as duas retas se encontram, quando elas se cruzam, elas vão se encontrar em um único ponto. Então elas se cortaram em um único ponto, e o que vai acontecer? Repara que quando as duas retas se encontraram, eu tenho ali ângulos formados entre elas verde e ângulos formados entre elas vermelho. O ângulo verde, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, e o ângulo vermelho também tem a mesma medida, mesmo eu mexendo a inclinação entre uma dessas retas. Daí eu tenho algumas propriedades que eu posso tirar quando as retas se cortam. Primeira propriedade, eu tenho que os ângulos opostos entre o vértice são iguais, são congruentes. Repara, eu tenho aqui as duas retas, elas se cortaram em um ponto e os ângulos opostos têm a mesma medida. O ângulo vermelho e os ângulos opostos verde têm a mesma medida. E eu tenho a segunda propriedade. Os ângulos adjacentes, os ângulos vizinhos, lado a lado, eles são suplementares. O que é ser suplementar? Suplementares são do que a soma da 180. Repara que o ângulo verde e o ângulo vermelho, se eu juntar os dois, lado a lado, eles estão dando meia volta. Então quer dizer que a soma deles vai dar 180. E quando isso acontecer, quando eu tiver duas retas paralelas, que nem eu tenho aqui, duas retas paralelas, e a transversal cortar elas. Repara que o ângulo formado em uma das retas, com a sua transversal, ela também é o mesmo ângulo formado na segunda paralela com a transversal. Daí eu consigo tirar algumas propriedades. Primeira propriedade, os ângulos opostos pelo vértice, a mesma propriedade anteriormente, elas são congruentes. Ou seja, os ângulos opostos pelo vértice, repara, o ângulo verde oposto pelo vértice na paralela de cima, ele também é congruente ao ângulo na paralela de baixo. O ângulo vermelho oposto pelo vértice na paralela de cima, eles também são congruentes aos ângulos vermelhos na paralela de baixo. A segunda propriedade me diz que os ângulos adjacentes, os ângulos lado a lado, eles são suplementares. Então, os ângulos lado a lado na reta de cima, eles somam 180. Isso vale também na reta de baixo. Se eu somar dois ângulos lado a lado, soma 180. Eu posso somar também o ângulo lado a lado inclinado. Ele também vão dar meia volta. Tanto na reta de baixo, quanto na reta de cima. Mas essa propriedade eu já tinha comentado anteriormente, se lembra? Qual é a propriedade nova que eu tenho aí? Os ângulos formados na reta transversal com uma das paralelas, eles são idênticos aos ângulos formados na outra paralela.
Então, quando a transversal cortou as duas paralelas, os ângulos formados em uma paralela, eles são idênticos aos ângulos formados na segunda paralela. Então, vamos dar continuidade ao vídeo. Esses ângulos formados por essas duas paralelas cortadas por uma transversal, eles recebem nomes especiais. Então, propriedades de ângulos colaterais internos. Quem são os ângulos que a gente nomeia como colaterais internos? Os colaterais internos, eles vão estar no mesmo lado em relação à transversal e entre as paralelas. Então, por exemplo, os ângulos 3 e o 6, eles são colaterais internos. Da mesma forma que os ângulos 4 e 5 também são chamados de colaterais internos. Agora, esses ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Vocês lembram o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é 180 graus, ou seja, o ângulo 3 mais 6 é igual a 180 graus. E os ângulos 4 mais 5 também é igual a 180 graus. Então, a gente tem os colaterais internos e temos os colaterais externos. Quais são os ângulos colaterais externos? Então, os colaterais externos, eles estão no mesmo lado em relação à transversal e extremos às paralelas. Ou seja, o 1 com o 8, observem, eles estão do mesmo lado e externo às paralelas. Então, eles são chamados ângulos colaterais externos. Assim também como os ângulos 2 e 7, também são ângulos colaterais externos. E esses ângulos colaterais externos, eles também somam 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. Então, o ângulo 1 somado com o ângulo 8 é 180 graus. E o ângulo 2 somado com o ângulo 7 também dá 180 graus. Bom, além dos colaterais internos e externos, nós também temos as classificações dos ângulos alternos internos e alternos externos. Vamos ver quem são os ângulos alternos internos. Olha, o nome já diz, né? Alternos. Então, eles vão se alternar internamente. Então, eles estão em lados alternados em relação à transversal e entre as paralelas. Por exemplo, na figura, a gente tem que os ângulos 3 e 5, eles são alternos internos, porque eles estão se alternando internamente, né, dentro das retas paralelas. Da mesma forma que os ângulos 4 e 6. Agora, os alternos internos, eles são o quê? São ângulos congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor. Então, o ângulo 4 e 6, eles são ângulos com a mesma medida. Assim como os ângulos 3 e 5 também são ângulos com a mesma medida. Bom, se os alternos internos são os ângulos que estão se alternando internamente, os alternos externos são ângulos que se alternam externamente. Então, olha lá a figura. A gente tem os ângulos 1 e 7, são ângulos alternos externos. E quem mais? Os ângulos 2 com 8 também são alternos externos. Eles também estão se alternando externamente. E esses ângulos, eles são ângulos o quê? Congruentes. Ou seja, o ângulo 1 e o ângulo 7 possuem a mesma medida. E o ângulo 2 com o ângulo 8 também possuem a mesma medida. Olá, galera. Vamos dar continuidade à nossa aula? Bom, nessa continuidade, vamos resolver alguns exercícios. Esse exercício aí, ele é parecido
com o exercício 1 da atividade 8 do caderno de atividade de vocês. Ele diz o seguinte: a medida dos ângulos opostos pelo vértice, ali está expressado com expressões algébricas, ou seja, aquele x representa algum valor desconhecido. Determine o valor de x e a medida dos ângulos. Bom, o que eu sei aí? Bom, eu não vou resolver o mesmo exercício. Eu vou substituir as duas expressões algébricas por outras expressões algébricas, mas o raciocínio é o mesmo. Qual é o raciocínio para resolver? Primeiro, eu sei que os ângulos eles são opostos pelo vértice. Então, eu desenhei aqui os ângulos e coloquei dois ângulos opostos pelo vértice com as expressões que eu coloquei, expressões algébricas. O que eu sei sobre ângulos opostos pelo vértice? Bom, os ângulos opostos pelo vértice, eles têm o quê? A mesma medida. Então, eles vão ter valores o quê? Iguais, que nem está representado ali. Como que eu resolvo essa equação? Bom, para resolver essa equação, vamos pensar. Eu tenho no lado da igualdade uma expressão algébrica com letra, outro lado da igualdade uma expressão algébrica com letra também. Eu vou tentar deixar apenas um lado da igualdade com letra. Então, eu vou pegar esse segundo lado da igualdade, eu vou tentar tirar o 2x dali, para não ter letra naquele segundo lado. Se eu tirar 2x num lado da igualdade, eu escolhi o segundo lado para tirar o 2x, porque aqui tinha 2x. Só que se eu fizer isso num lado da igualdade, eu vou ter que fazer isso no outro lado também. Então, nesse segundo lado da igualdade, eu tinha 4x. Eu tirei 2, eu vou ficar com 2x. Eu não mexi com o 20, então eu vou repetir. No segundo lado da igualdade, eu tinha 2x mais 70. Se eu tirei o 2x, eu só fiquei com 70. Com isso, eu deixei letra só num lado da igualdade. Por quê? Para facilitar a minha conta. A gente viu lá desde o sexto ano que quando isso acontecer, a gente consegue resolver a operação inversa. O que a operação inversa diz? Eu vou resolver a conta de trás para frente, fazendo a operação contrária. Então, eu vou pegar ali 70, em vez de eu tirar 20, eu vou somar 20, que vai dar 90. E depois, em vez de eu multiplicar por 2, eu vou dividir por 2, que vai dar 45. Ou seja, o meu x nessa equação, o meu x nesse meu problema vale 45. Resolvi o problema? Não, que ele quer saber quanto que vale também a medida do ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão, um dos ângulos, no caso eu peguei o ângulo de baixo, mas você pode pegar o ângulo de cima, porque como eles são congruentes, eles vão ter a mesma medida. Então eu peguei o ângulo 4x menos 20, no lugar do x, eu troquei pelo valor do x que eu encontrei aqui, que é 45. Então 4 vezes 45 menos 20 vai dar 160. Então quer dizer que o x vale 45 e a medida do meu ângulo vai ser 160. Então, ou seja, o meu ângulo congruente na minha expressão vai ser 160 graus. Tanto o ângulo de baixo quanto o ângulo de cima. Vamos para o segundo exercício? Ele também é uma questão parecida no caderno de atividade de vocês. Só que nesse caso eu também troquei a expressão algébrica dada no problema por outras expressões algébricas para deixar vocês tentarem resolver. A questão fala, dois ângulos colaterais internos. Não, colaterais internos. Colaterais internos você viu. Eu desenhei aqui a reta paralela e desenhei aqui dois ângulos colaterais internos. Então, como que a gente vai resolver? Eu sei que a soma desses ângulos é 180, então eu vou expressar a soma dessas expressões algébras do meu ângulo dando 180. Então eu vou somar letra com a letra e o ângulo com o ângulo. Na hora de eu fazer essa soma, eu vou ter essa expressão aí, 10x menos 20 igual a 180. Como que eu resolvo essa expressão? Que nem eu fiz na operação anterior. Como eu só tenho letra no lado da igualdade, vou fazer a operação inversa, fazer a conta ao contrário. Então eu vou pegar 180, em vez de eu tirar 20, eu vou somar 20. E depois, em vez de eu multiplicar por 10, eu vou dividir por 10. Eu vou encontrar, então, que o meu x aí vale 20. Bom, encontrei o valor de x. Beleza, terminei a conta? Olha lá o que está escrito na pergunta. Ele está querendo o quê? Determine o valor de x e a medida dos ângulos. Então, eu vou ter que pegar o meu valor do ângulo e substituir. Eu tenho dois ângulos. Eu vou pegar um ângulo, no lugar do x, eu vou trocar por um valor que eu encontrei, que é 20. Então, 3x mais 40 vai ficar 3 vezes x, que é 20, mais 40, que vai dar 100. Então, o segundo ângulo eu vou fazer a mesma coisa. 7x menos 60 vai ficar 7 vezes o valor de x, que é 20 graus,
menos 60, que vai dar 80. E de fato, na hora que você soma esses dois ângulos, 100 com 80, vai dar 180. Ou seja, realmente, esses dois ângulos aqui, se você somar eles, vai dar 180 graus. Agora que a gente fez alguns exemplos, explicou para vocês a propriedade dos ângulos, quando tem retas paralelas cortadas por transversais, vamos praticar, não é mesmo? Vai pegar o caderno de atividade de vocês do 8º ano e vamos ler com bastante atenção e tentar resolver a atividade 8, que está aí no caderno de vocês, do 2º bimestre. Lê com atenção, tenta fazer com calma, qualquer coisa, volta no vídeo, vê as propriedades, tira as dúvidas com o professor de vocês. Bons estudos e espero vocês no próximo vídeo e na próxima aula.